Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, como vamos iniciar uma nova semana, vamos iniciar com um novo devocional. Um novo devocional e um novo estudo para a nossa edificação. Sou tão edificada tanto quanto vocês. Acho que a correção ela começa de mim, o aprendizado ele começa de mim, para assim a gente conseguir crescer em espírito e em verdade, assim como o Senhor quer que a gente cresça, né? Vamos dar início ao estudo referente à confiança daqueles que têm intimidade e identidade em Cristo Jesus. Intimidade e identidade são o pilar para a nossa fé, para a nossa crença e para a nossa edificação e santificação. Você, neste dia, ele vai te mostrar que quem tem identidade e confiança em Deus permanece firme mesmo quando tudo muda ao seu redor. Nós vamos ver um estudo com alguns exemplos, algumas explicações mais profundas, algumas ilustrações claras e vamos lá para a gente dar início. Identidade. O que é identidade? Eu tenho aqui o irmão Anderson, em uma de suas pregações, ele fez uma identidade para todos nós. Vou até tirar da capinha aqui, né? Porque eu guardo bem guardada, porque, né? Sou cidadã do reino. Por ser cidadã do reino, eu tenho a minha identidade aqui, ó, com o meu nome. Meu nome e aqui, ó, fui comprada pelo sangue de Jesus. Identidade. A identidade no dicionário significa o seguinte: identidade, segundo o dicionário, é essência de quem a pessoa é, o conjunto de características que tornam alguém único, diferente dos outros, conjunto de informações pessoais, nome, história, origem, características físicas e psicológicas que distinguem uma pessoa da outra. Igualdade ou correspondência pode significar também que duas coisas são iguais ou se correspondem entre si. O resumo do dicionário significa: identidade é a soma de tudo que define quem você é. Você sabe quem você é? Agora, o que é identidade biblicamente falando? Na Bíblia, identidade não é apenas quem somos, mas de quem somos. É a verdade espiritual que Deus declara sobre nós, e não aquilo que o mundo define. Principalmente para nós, né, crentes, que o mundo define como cafona, como pessoas que são arrogantes, como pessoas que não têm um caráter muito bom. Então, a identidade do cristão, ela não é aquilo que o mundo define, mas sim o que Deus define sobre quem você é. Aqui nós temos exemplos bíblicos de como identificar ser criação e imagem de Deus, porque tem diferença. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. Você não é obra do acaso. Você carrega a marca do Criador, a marca de Deus. Ou seja, se fomos criados por um Deus, por um Pai amoroso e cuidadoso, nós nos tornaremos imagem e semelhança dele, conforme nós vamos estudando o quê? As Sagradas Escrituras. É sobre isso. Nos tornamos cada vez mais parecidos com o nosso Criador, porque além de termos o DNA dele, também aprendemos a como nos tornar como ele, lendo suas características e aprendendo a quem ele é. E você, meu irmão, você, minha irmã, você não é uma obra do acaso. Você não veio de uma explosão. Você veio da vontade de Deus. Então, vou falar uma coisa aqui para você, trazer você bem para pertinho.
Não adianta você tentar tirar aquilo que Deus deu para você. Você é obra de Deus e não do acaso. Bom dia. A gente já começa bebendo verdades difíceis de serem digeridas, porque é isso. Quantas vezes vemos pessoas atentando contra a sua vida, querendo retirar quem ela é em Cristo Jesus, né? E fazendo a vontade lá da oposição. Identidade é ser filho de Deus em Cristo Jesus. Mas todos os que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, todos aqueles a quem Cristo Jesus recebe. Se você se posiciona para ir para Cristo Jesus, você se torna filho de Deus. Como está descrito lá em João 1, versículo 12. Você não é só criatura. Em Cristo, você se torna filho, com herança e pertencimento. Ou seja, vamos herdar a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é para os filhos de Deus. Entende? Criação e filho. Criação é como você foi criado. Filho, nós fomos adotados por Deus. Deus, ele nos chama. E por nos chamar, ele nos adota como pais. Como pai, né? Como pai e que quer dar coisas boas para os seus filhos. Entende? Você já passa a não ser mais uma criatura, mas sim um filho. Filho com todas as regalias. Tem as coisas que são as correções, né? Porque é aquilo. O pai e uma mãe saudáveis, vamos dizer assim, né? Um pai e uma mãe saudáveis, que querem o bem dos seus filhos. Qual é o posicionamento deles quando eles veem que o filho está errando? Corrigir a rota. E é isso. Pai e mãe que não corrige está criando um filho mau. Está criando um filho ruim. E o pai também que não entende que ele tem uma postura de pai e que diz, tá tudo bem, o mundo cria. O mundo talvez vai te dar um filho doente, um filho problemático, um filho que muitas das vezes, né, não faz as vias de filho. Porque é como eu falei, né, na questão do homem e da mulher. O homem, quando ele perde a identidade dele de homem, ele deixa de fazer o papel dele como homem, o que acontece? A mulher toma um papel que não é dela e passa a ter uma atitude que não pertence a ela. E assim é uma cadeia de problemas. Assim funciona com pais e filhos. Quando um pai não corrige um filho quando ele deve ser corrigido, coisas ruins acontecem. E por aí vai, né, minha gente? Quando não assumimos o nosso papel, quando não entendemos a nossa identidade em Deus e em Cristo Jesus e exercitamos aquilo que Ele nos deu como autoridade, como autonomia, quando não fazemos a nossa parte, aí é como um carro desgovernado. Pensa num carro com um tijolo no acelerador. Ele vai sem rumo, pode bater, pode seguir numa pista direta, pode acontecer qualquer coisa. Mas quando o carro ele é bem dirigido, ele tem um bom condutor, as coisas vão de acordo com como elas têm que ser. Assim funciona Deus. Deus, como por amor, ele nos corrige, ele nos mostra qual é a rota que devemos seguir. E é isso. Nós fomos adotados por Deus através de Cristo Jesus, como descrito em João 1,12. Jesus nos chama de irmãos e Deus nos chama de filhos. Identidade é ser nova criação. Se alguém está em Cristo,
é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que faço coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Sua identidade não são os seus erros passados, suas falhas ou rótulos do mundo. Não é o que você era que define quem você vai ser, mas o que você parte a escolher a partir daqui. É a partir daqui, do agora, do hoje. É hoje. A mudança começa hoje. Não deixe para amanhã, não fique empurrando com a barriga. Porque senão, daqui a pouco você já não tem mais a identidade de Cristo. Você não tem mais a identidade de Deus. Muito menos a sua própria identidade. Você quer viver uma coisa que não é sua. Me lembrei de A Pequena Sereia. A Pequena Sereia é a história de uma sereia que ela queria virar humana. Na história, é tudo muito bonito, tudo muito bacana. Acontecem coisas. Aí eu pergunto para você, se você ainda não viu a história da Pequena Sereia, veja, porque você vai ver até que ponto Ariel chega para mudar a sua identidade, a sua essência, aquilo que ela nasceu para ser. Assim funciona comigo e com você. A nossa identidade em Deus e em Cristo Jesus é a identidade saudável para o ser humano. Não é uma troca ao qual eu vou trocar de personalidade e vou ser algo que eu não sou. Não, mas eu vou ser aquilo que eu fui chamado para ser. Somos chamados para ser amigos de Cristo Jesus. Somos chamados para ser amigos de Deus, filhos amados. Quando você muda a sua identidade, você muda quem você é. Aquilo que você nasceu para ser. Você negligencia o seu chamado. Por isso, devemos nos manter fiéis e estudiosos das Sagradas Escrituras, porque é ela que vai mostrar qual é a nossa verdadeira identidade em Deus. Essa identidade ao qual eu deixo coisas ruins para trás, como vícios, maldade, escolhas que muitas das vezes não nos levam a lugar nenhum. Deixamos uma criatura que muitas das vezes só vai nos machucar, só vai nos deixar amargurado, entristecido, envaidecidos. Por isso que as coisas antigas elas passam, desejos, maldades, manias, a gente vai deixando para trás e vai seguindo adiante. Por isso que Paulo ele fala que manteve a fé. Manter a fé é se manter na identidade a qual Deus te chamou, ao qual Cristo Jesus revela em sua vida. Entende? Identidade é ter propósito dado por Deus, lá em Efésios 2, versículo 10, porque somos feitos dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós não fomos criados para o mal, nós fomos criados para as boas obras, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, principalmente quando a pessoa não merece ser amada. Aí é que a gente mostra o nosso cristianismo. Aí é que a gente mostra quem é Cristo Jesus na nossa vida. Identidade é você entender qual é o seu propósito. Mediante a Cristo Jesus. Deus te criou com missão, intenção e valores. Somos como empresas. Missão, visão e valores. Quem estuda administração e RH sabe muito bem que é isso. E nós somos assim. Nós temos missão, intenção e valores. Não fomos criados ao acaso, por um acaso. Não. Fomos criados com um propósito. O propósito de fazer o bem.
de viver uma vida santa, em santificação. Não sou 100% santa todos os dias. Muitas das vezes a velha criatura ela sempre insiste em querer sair, mas é uma resistência à nossa carne. O manter ela ali quietinha aí, tu não vai seguir. É difícil, minha gente. É difícil. Não é nada fácil você manter a velha criatura aqui dentro, aqui, ó, afogada no mar do esquecimento. Não é fácil. E a identidade é viver no espírito e não na carne. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Você passa a estar com a identidade do seu Deus, do seu Pai, o seu Criador. Quem te fez? Essa semana passada eu falei que você é o conjunto das 5 pessoas que te cercam. Hoje volto a dizer novamente. Quem tem te cercado? De quem você tem se abastecido? Se você junta com 5 fofoqueiros, você vai ser o 6º fofoqueiro. E é sobre isso. É uma cadeia de situações e de consequências e de pessoas que muitas das vezes acabam desvirtuando aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem propósito, aquilo que a gente foi chamado. Nossa identidade, ela tem que ser firmada em Deus, porque somos filhos de Deus. E é isso. Eu tenho um pouco da personalidade da minha mãe, assim, ao longo do percurso, eu vou pegando um pouco de personalidade dos meus irmãos em Cristo, do meu marido. Tem coisas que meu marido fala, faz, e que a gente pensa igualzinho. Nosso pensamento bate muito. De quê? Porque estamos alinhados no mesmo propósito. Sua identidade ela é revelada quando você vive sob a direção do Espírito. O Espírito Santo é quem decide a sua direção, não a sua carne. A nossa carne é para ser combatida, não para ser vivida. O Espírito é para ser vivido. O Espírito é para ser vivenciado, não a carne. A carne só leva a gente para o buraco. Só. Tudo que tem na carne leva à morte. Depois eu vou fazer um estudo sobre as obras da carne para a gente entender um pouco. Entender um pouco e se aprofundar um pouco mais. Porque a gente fala muito do fruto do Espírito. Mas e as obras da carne? Elas nos ajudam a se afundar e aí, igual a cantorinha, vai, desce, desce, desce. A gente só vai descendo, só de arrasta para baixo. Vocês conseguem entender? Acredito que sim. Acredito que faça sentido para nossas vidas essa diferença entre carne e espírito. Versículos chaves. Versículos chaves. Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não pode se abalar, mas permanece sempre firme. Por quê? Porque entenderam qual é a sua identidade em Deus e em Cristo Jesus. O Salmo 125, ele faz parte dos cantos de peregrinação. O povo subia para Jerusalém, enfrentando perigos, ameaças, desertos e montanhas. A cidade ficava no Monte de Sião, firme e inabalável, símbolo da presença de Deus. Aqui, Davi declara: quem confia em Deus recebe a mesma firmeza do monte, não cai, não se abala e não perde a sua identidade. Vamos imaginar aqui uma montanha enorme. Ventos fortes sopram, chuva cai com violência, as árvores balançam, mas as montanhas elas continuam lá, intocáveis. Ou sou uma montanha em frente ao mar. As ondas batem, a chuva cai. O que acontece com a montanha? Ela se levanta e vai embora?
Não, ela permanece ali e os obstáculos, as ondas, é que passam por ela, muitas das vezes desviam dela para poder continuar a sua jornada. Nós, como servos e cristãos, servos de um Deus vivo, assim é a nossa vida. Nós que confiamos em Deus, o vento até muda, mas a identidade não. Permaneçamos firmes. Versículo-chave, Isaías 26, versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confiam em ti, ou em ti confiam. Isaías está profetizando esperança para Israel em meio a ameaças políticas, guerras e instabilidade nacional. Mesmo quando tudo ao redor era caos, Deus prometia paz perfeita para quem permanece firme na mente e no coração. Sempre digo que os problemas começam aqui. É aqui que começam as lutas, as guerras, os problemas. Tudo começa da nossa mente. Pense em um lago totalmente parado ao amanhecer. Não importa se ao redor há barulho, pessoas, carros e movimentos. A superfície continua suave e tranquila. É assim o coração de quem confia em Deus. Paz no meio do tumulto. É difícil. Versículo-chave, Provérbios 10, 25. Quando vem a tempestade, o ímpio desaparece, mas o justo permanece firme para sempre. Este provérbio mostra duas realidades. A vida sem Deus não tem razão. O justo que vive segundo a palavra permanece em pé, mesmo depois das tempestades. Ou seja, quem tem identidade com Deus resiste aos dias maus. Quando uma tempestade forte atinge uma floresta, galhos caem, folhas voam, árvores rasas caem, mas aqueles com raízes profundas e firmes permanecem fiéis e firmes a Deus. Identidade em Cristo é igual a raízes profundas. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo escreve para crentes que estavam cercados de perseguições e lutas espirituais. Ele ensina que força do cristão não vem da carne, nem das emoções, nem das circunstâncias, mas de estar firmado no Senhor. Identidade mais confiança igual a força espiritual. Pense em um celular sem bateria. Ele pode ser moderno, bonito ou caro, mas sem conexão à fonte não funciona. Nossa fonte inesgotável. Assim é o cristão, sem identidade firmada em Deus, fica sem força, sem direção e sem discernimento. Conectado ao Senhor, ele fica carregado para enfrentar qualquer coisa. Aqueles que estão ligados nas Sagradas Escrituras, que medita nela dia e noite, tem identidade e intimidade com o nosso Deus. Mantenha-se íntimo do Senhor. Mantenha a sua identidade firmada em Cristo Jesus. Aplicações para a nossa vida. Fortaleça diariamente sua identidade. Salmo 125, versículo 1. Lembre-se que firmeza vem de Deus, não das circunstâncias. Enche a sua mente com a palavra. Isaías 26, versículo 3. A paz perfeita é fruto de um foco perfeito. Crie raízes profundas na fé. Provérbios 10, 25. Somente quem tem raiz
enfrenta tempestades. Busque força na fonte certa. Efésios 6, versículo 10. Identidade se reforça na presença de Deus. Não adianta. Eu posso fazer vários devocionais aqui. Mas se a minha vida não estiver na presença do Senhor, se eu não tiver intimidade com Deus, Ele não vai me apontar os meus erros. A palavra não vai me apontar os meus erros, porque é isso aqui. É esse livro que me corrige e que me direciona ao Senhor. Sem Ele, eu não consigo avançar para o meu alvo. Eu vou ficar perdido, indo para cá e para lá, sendo jogado daqui para lá. Sendo jogado. E nunca vou ter uma intimidade com o nosso Deus. A intimidade começa de você. Através daquilo que você busca, daquilo que você quer para a sua vida. Quando você vai prestar o vestibular, o que você faz? Você se dedica aos estudos para você conseguir passar na prova do vestibular. Assim funciona para recebermos a coroa da vida. Nós vamos estudar para poder passar pelas provas, provações e assim alcançar a coroa da vida. Quem constrói sua identidade em Deus recebe paz estável, segurança emocional, firmeza espiritual, confiança real, resistência ao dia mal, clareza de quem é em Cristo, de quem você é em Cristo. A confiança, ela nasce da identidade. Vamos ver alguns passos que nos afastam da identidade? Se comparar com as outras pessoas, duvidar do amor de Deus, viver pelo que sente e não pelo que crê, não buscar a palavra, tentar ser forte sozinho. Um resumo bíblico da identidade. Segura aí, pega o papel e caneta, porque só versículo bom, hein? Identidade é saber quem você é em Deus, quem Deus diz que você é e para o que Ele te criou. Você é amado, Jeremias 31, versículo 3. Você é escolhido, 1 Pedro 2, versículo 9. Você é perdoado, Efésios 1, versículo 7. Você é um filho, Romanos 8, 15. Você é uma nova criatura, 2 Coríntios 5, 17. Você é valioso, Mateus 10, 31. E você foi enviado para fazer e para trazer as boas novas, Mateus 28, 19. Lembre-se dessa lista e entenda de uma vez por todas qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Quem você é? Você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é nova criatura, você é valioso e você é enviado. Jesus não nos chama mais de servos, mas de amigos. Seja amiga de Jesus, seja amigo de Jesus. É isso que Ele quer para a sua vida. Muitas pessoas buscam identidade em aparência, status, relacionamentos, trabalhos, opinião dos outros. Nada disso é a identidade do crente. A identidade do crente são todas essas listas que foram ditas acima. A partir do amado, e você termina como enviado. Mas a identidade do cristão é recebida, não construída, é estável, não muda com as circunstâncias, é eterna, não depende da fase da vida. Quando você sabe quem você é em Cristo, não aceita qualquer rótulo. Quando você entende sua identidade, isso muda a sua maneira de viver, de decidir, de amar, de falar e te muda por completo.
Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus é mudado de dentro para fora, não de fora para dentro. É algo íntimo, vem de dentro. Você floresce. A semente de Cristo Jesus, quando ela é lançada no solo fértil, ela produz uma linda árvore, amada por um Pai amoroso, que nos ama, cuida e nos modifica, não para sermos pessoas vazias, mas para sermos completos e cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe meus pecados, minhas falhas, assim como eu peço, Pai, que o Senhor perdoe os pecados e as falhas de quem está ouvindo aqui junto comigo. Pai, toma em tuas mãos cada um aqui presente, que me acompanhou até aqui e está junto comigo orando e pedindo, clamando. Ajuda-nos a ter uma identidade, um caráter igual ao de Cristo Jesus. Que possamos, Senhor, entender que a tua palavra é o nosso manual, o nosso alicerce, para termos uma vida e uma intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a afirmar nossa identidade em Ti, não nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos. Que não sejamos, Pai, iludidos por um mundo que tenta nos afastar cada vez mais do Senhor. Que possamos, Pai, alicerçar nossa identidade em Ti. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.